Gente, quem encontra o ponto azul da Ortobon, encontra o melhor sono e os melhores preços. Quer ver só? Achei um colchão Pro Saúde com 30% de desconto. 12 vezes de R$ 79,99. É incrível! Encontrei 40% de desconto no colchão Super Pocket Pro Saúde. E só melhor, colchão Absolute com 50% de desconto. Perfeito para o seu conforto. Agora é a sua vez. Hoje tem o ponto azul, tem o desconto dos seus sonhos. Procure no site, nas lojas e no app. Ortobon. Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio tá silêncio, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio tá silêncio, é o nosso jornal. Dr. Malek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental, atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas, anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz, Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar, sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Mais. E hoje a minha convidada é a Ellen Schaufert, que é psicóloga aqui na cidade de Otacílio Costa. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Keila. Então, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho aí sobre a psicoterapia e um pouquinho da minha profissão, né, e que ela pode auxiliar aí junto ao Pilates. Então, pessoal, o tema de hoje é muito importante porque a gente vai correlacionar qual é a importância de trabalhar com a psicologia e com a fisioterapia e qual o benefício que isso vai gerar para vocês e para vocês também conhecerem um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve aqui em Otacílio. Então, Ellen, queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre o que é a ansiedade, na parte psicológica, para eu tentar trazer um pouquinho para a parte física do corpo. Tá certo. Então, a ansiedade, na verdade, ela é uma reação fisiológica normal do nosso corpo, né? Ela torna-se aí uma doença quando essas reações são muito exageradas. Então, o que uma pessoa que tem ansiedade, geralmente, ela vai sentir? Um pouco de taquicardia, falta de ar, o pensamento acelerado, sempre em relação ao futuro, né? Muito medo, angústia, parece que sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado. Medo de morrer muitas vezes, né? Isso sempre em reações muito exageradas, né? Lembrando que a ansiedade ela é normal para o nosso corpo e muitas vezes ela é benéfica, porque ela te faz ter uma ação, né? Por exemplo, falar ao vivo. Muitas vezes a gente fica um pouco ansioso, mas isso é normal, porque você vai ter uma ação depois disso, né? Diante de um vestibular, de alguma coisa que você vai precisar fazer que requeira muito do teu corpo, da tua mente, então isso é normal. Torna-se patológico quando é exagerado demais.
Existe um período em que as pessoas desenvolvem com mais facilidade a ansiedade? Eu acredito que não que seja um período, mas diante de alguns eventos, talvez um evento traumático, algum evento estressante do teu dia a dia, que você esteja passando por alguma situação, isso é mais comum. Por exemplo, agora na pandemia, né, que o pessoal precisou todo se reorganizar sua rotina, o seu modo de viver. Então, com certeza a ansiedade está mais presente nos dias atuais do que estava antes. Sim. Ellen, existe uma faixa etária que te procura no teu consultório com mais frequência, quando tem essa patologia instalada? Na verdade, a faixa etária é bem variada. Atualmente tenho recebido bastante pessoas que estão passando da adolescência para a idade adulta. Então, por conta, acredito também por causa da pandemia, aí tenha exacerbado muito mais esses sintomas, mas acredito que os adolescentes hoje eles estão um pouco mais ansiosos do que eram antes. Né? Tudo por conta da vida, do futuro, do que vai acontecer. É muita novidade, muita diferença, né? Às vezes, você precisa escolher a tua profissão do futuro e você nem sabe o que você quer ser hoje, então como escolher uma carreira para o futuro. Então é bem complicado. Mudanças hormonais também, corporais, né, que ajudam, né, a trazer muito mais isso à tona. Sim. Ellen, é importante a gente também correlacionar a depressão à ansiedade, porque às vezes são dois estados que caminham juntos, né? E agora eu tenho percebido pelos meus pacientes o quanto eles estão mais deprimidos, não que eles tenham depressão, Sim. mas o quanto eles estão mais deprimidos em virtude da pandemia, do isolamento, da mudança de hábito, da readaptação de rotinas e tudo mais. Você pode nos explicar mais ou menos como que funciona esse estado deprimido e a depressão? Então, atualmente as pessoas estão mais deprimidas por conta aí dessa pandemia. Qual a diferença entre estar deprimido e ser depressivo, né? Estar depressivo. Quando a gente está deprimido, geralmente esse sentimento ele tem uma causa. Eu tô triste porque aconteceu alguma coisa com o fulano e eu não pude ajudar. Ou eu estou triste porque não posso sair de casa, né? Então você está deprimido, você está triste. Esse sentimento tem uma causa. Geralmente na depressão a pessoa chega no consultório e não sabe por que está assim, o que ocasionou, o que a fez chegar nesse ponto de muitas vezes não comer, de não querer sair da cama, não querer um contato social, né, não querer falar com as pessoas e mesmo nem atender o telefone muitas vezes. Então, geralmente a pessoa não sabe a causa. Então, chega no consultório, a gente vai investigar para saber o que está acontecendo, de onde veio e como que a gente vai tratar isso, né? Porque cada caso é um caso. Exatamente. É importante as pessoas entenderem que estar deprimido é totalmente diferente de ser deprimido, né? Isso. Então, o que acontece? Chega para mim as pessoas, geralmente com diagnóstico de depressão, para falar da importância da atividade física. Quando a gente faz pelo menos meia hora de atividade, seja ela pilates, academia, uma caminhada na rua, uma corrida, andar de bicicleta, independente do tipo de estímulo físico, pelo menos 30 minutos já é suficiente para a liberação hormonal dos hormônios do prazer, que geram bem-estar no corpo. Então, a importância Só que eu vou até certo ponto, de um ponto em diante eu não consigo ir com esse paciente. Então, é importante que a área médica, a área fisioterapêutica, a área psicológica caminhem juntas para que a gente possa ter um benefício e um benefício ouro para aquele paciente, para que ele saia desse estado e consiga se reabilitar. Só que eu não posso ir além da minha alçada, porque eu não sou psicóloga, porque às vezes os pacientes nos confundem, né? E acaba descarregando um pouquinho pra gente. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua opinião sobre esse tipo de intervenção. O que acontece? A psicologia ela vai tratar a causa, né? Então a gente vai investigar o porquê que o paciente está se sentindo assim, da onde que veio esse sentimento, né? Quais são os
objetivos ali da terapia, o que a gente vai tratar. E o exercício físico, ele vai liberar alguns hormônios para que esse paciente se sinta bem. Então, qual a diferença, né? Eu trato, no caso, a causa e vocês tratam um sintoma. E isso tem que, junto, causa, nossa, uma melhora de 100%. Melhoras que as pessoas podem ver mais rapidamente do que tratando só com um ou com o outro. Exatamente. E também é uma forma de a gente conseguir ir desmamando a medicação também, Com né? certeza. Porque ela também é importante até certo ponto, e depois de certo ponto se precisa se evoluir esse tratamento para esse paciente ser desmamado, né? Isso. Que é importante, que as pessoas às vezes têm vergonha, mas eu não tenho muito preconceito ainda em relação à terapia. Então, às vezes chega o paciente para mim direto no Pilates com diagnóstico de depressão, que toma antidepressivo, mas que não faz a terapia. Então, eu não vou dizer diretamente, procura um psicólogo, porque eu não posso te ajudar. Obviamente, eu não vou fazer dessa forma. Eu começo a estimular esse paciente, começo a instigá-lo e informá-lo da importância da terapia. Sim. Porque a gente precisa ter sempre, né, esse equilíbrio entre as duas coisas. E qual a sua opinião, Ellen, em relação às pessoas que acham que só a medicação cura? Eu acredito que a medicação ela é muito importante, ela auxilia muito, né? Porque tem vezes que só a terapia, ela também não vai te ajudar completamente. Ela vai precisar de uma ajudinha extra para tratar o sintoma, né? Se é uma coisa que já se estende há muito tempo. Então, eu acredito que aliada à terapia, isso ok. Mas acontece que as pessoas ainda têm muito preconceito com o psicólogo, por o psicólogo ser taxado como aquele, eu não sou louco, eu não vou no psicólogo porque eu não tô maluco. E não é isso. Essa semana eu ainda falei no meu Instagram que o psicólogo ele não trata maluco. Eu nunca tratei nenhum maluco, eu trato pessoas que querem se desenvolver, que querem se autoconhecer, que muitas vezes querem buscar um auxílio porque não se conhecem. Hoje em dia eu encontro muitas pessoas que não sabem do que gostam, não sabem o que estão sentindo, não sabem nomear os sentimentos. E às vezes a gente pode parecer bobo, mas a pessoa não sabe. Então a terapia ela é um processo de autoconhecimento e é isso que vai auxiliar a medicação a fazer efeito também. Para que você possa utilizar essa medicação durante um tempo e possa largar ela depois que você esteja bem, que você esteja se sentindo mais confiante também, né? É importante porque muitas pessoas acreditam que só a medicação e o exercício seja suficiente. Mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio entre as três partes, né? Com certeza. E o paciente tem que querer essa mudança, né? Tem que partir dele essa visão de que o exercício vai lhe fazer bem, que a terapia é importante, que a medicação e ir ao médico também é importante. Porque às vezes tem pessoas que confundem o estar deprimido por uma situação X e continua esse estado deprimido e acaba não procurando nenhum tipo de recurso. Eu acredito também que é importante o paciente ele se identificar, sabe, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o médico, porque Um casamento. Exato, se você está indo numa terapia e você acha assim, nossa, essa pessoa está só falando baboseira pra mim, ou não faz sentido eu estar aqui, procura um outro profissional, sabe? Eu digo que não existe profissional ruim. Existe aquele que se adequa melhor ao teu jeito de ser, ao teu jeito de pensar. Então, né, procure uma outra forma, procure uma outra pessoa. Não desista na primeira. Às vezes a primeira não é assertiva. Exatamente. Então procure outra pessoa. Na área da física isso é importante também, porque se você não gosta do jeito que eu trabalho, não continua ali, tem que procurar outro profissional, porque às vezes tem que ser um casamento, você tem que sentir, eu gostei. Fica que vale a pena. Agora, se tu não tá se sentindo bem, não adianta insistir. Porque às vezes a pessoa já tem algum estado né? Já é um pouco mais deprimido, mais fechado, mais receoso. Aí chega lá, não combina com o ambiente e acaba se deprimindo mais, se fechando mais. E acaba sentindo mais dor, mais desconforto. E aí pensa assim, porque ir no psicólogo não adianta. Ou ir na física não adianta. Não é, às vezes você não encontrou o profissional que seja pra você, sabe? O meu jeito de terapia é diferente do outro profissional, né? Então a gente tem que se adequar.
né? E procurar a pessoa que corresponda aí às tuas expectativas também. Com certeza, que eu acredito que isso que seja o passo inicial para um tratamento assertivo. Se você encontra naquele profissional uma esperança de melhora, continua ali, porque time que se ganha não mexe. Exatamente. Eu acredito que seja isso. Então, Ellen, queria falar com você um pouquinho, então, principalmente sobre como prevenir crises de ansiedade e como que a gente pode prevenir a chegar em um estado depressivo. O que a gente precisa fazer além do exercício físico para a gente conseguir melhoras? Porque eu, por exemplo, quando eu estou perto de uma decisão importante ou quando eu preciso fazer algo realmente me demanda muita energia, eu fico muito ansiosa. Sim. Então me dá às vezes crise, eu fico trancando o ar ali, fico num estresse total. Então eu queria ver contigo o que a gente pode fazer para prevenir crises de ansiedade e como que a gente pode prevenir para que não chegue num estado de depressão. Sim. Primeiro que 70% das pessoas que têm crises de ansiedade ou algum tipo de síndrome do pânico, 70% das pessoas têm alguma relação com a depressão. Então já estão num estado depressivo. Mas para você, quando a gente sente assim, ó, tô ficando ruim, eu sei que eu tenho um negócio para fazer hoje que vai me demandar muita energia, que eu preciso estar bem, o que você vai fazer? A primeira coisa quando a gente está ansioso, a nossa respiração fica alterada. Então, começa, né, a você ver o teu peito ali subir e descer rapidamente, você fica assustado. Muita gente confunde com um infarto. Sim. Muita gente acredita que está tendo um infarto. Então, a primeira coisa, se você vai, antes de um evento importante, antes de uma prova, é prestar atenção na tua respiração. Então, vai respirar mais calmamente, mais lentamente, tentando aliviar a tensão, né? Aliviar a tensão muscular é muito importante, porque quando a gente está ansioso, a gente se reprime totalmente. Então, tomar consciência corporal, acho que é a primeira coisa. É a consciência corporal, saber soltar um pouco, relaxar. Vai fazer uma coisa que você gosta, né? Uma das coisas que eu utilizo muito, né, na terapia é o exercício físico, né? Recomendo aos meus pacientes. Outra coisa é ouvir música. Tem algum cantor que você se identifique, que você goste bastante? Deita na cama, relaxa, põe uma música. Tenta relaxar, né? Para poder ficar mais calmo, para poder respirar melhor. Eu acho que esses são os primeiros passos. Agora, se você já está numa crise de ansiedade, Ellen, não estou conseguindo me controlar, está doendo o peito, está doendo o braço, a respiração está acelerada, a primeira coisa, presta atenção na respiração. A segunda coisa, você vai tentar afastar o teu pensamento para longe aí desse sentimento que você está aí no peito. Vai prestar atenção, se você está numa sala, presta atenção que cor que é a cortina, o chão que cor que é, como é que eu estou aqui sentado, começa a sentir a tua bunda na cadeira, presta atenção no que você está olhando, no que você está cheirando, né? Primeira coisa é você tentar afastar o pensamento, porque quando a gente começa a prestar atenção, meu Deus, minha respiração está acelerada, meu coração parece que vou ter um infarto, só tende a aumentar, a piorar a crise. Então, presta atenção no que você está sentindo, o cheiro, nomeie as coisas para dar uma aliviada, né? E se isso for recorrente, procure um profissional, psicólogo, para te ajudar a trabalhar as causas disso, porque podem ser inúmeras, né? Em relação à depressão, são as mesmas coisas. Tô me sentindo deprimido, não se fecha no quarto. A vontade de ficar só dormindo, tenta fazer um esforço para sair para fora de casa, tenta falar com alguma pessoa que seja da sua confiança, dizer, olha, eu não estou me sentindo legal e está acontecendo isso. Às vezes uma palavra amiga ajuda, não se isola, né? Em tempos de isolamento social, não se isolar é difícil, mas isso não quer dizer um isolamento afetivo, sabe? Tem o celular, a gente fala com as pessoas o tempo inteiro pelo WhatsApp. Faz uma chamada de vídeo e conta para a pessoa como você está se sentindo. Acho que esse é o primeiro passo. Porque quando a pessoa está entrando numa depressão, muitas vezes ela não percebe que ela está se isolando por conta de estar deprimida, né? E se você é uma pessoa muito comunicativa e você está começando a se isolar, preste atenção, talvez possa ser um sinal de alerta. Isso. É por isso que eu gosto de falar com os pacientes
eu tenho muito adolescente no estúdio, então eu sempre explico para eles, vamos prestar atenção na respiração. Então, quando eu trabalho com pessoas que já têm um diagnóstico de depressão, ou que me alerta e diz assim, nossa, eu sou muito ansioso, ou que já vem com um diagnóstico de depressão, o tratamento é totalmente diferente. Porque as queixas físicas e psicológicas, obviamente, desses pacientes são totalmente diferentes. Sim. Por exemplo, quando alguém chega no estúdio e fala, nossa, que ontem à noite eu tive uma crise de ansiedade, o meu primeiro passo com esse paciente é acalmar ele e trazer ele para o estado presente. Tentar trazer ele para o aqui e para o agora. E eu fico pensando, eu falo para ele, ó, respira, coloca a mão no pulmão, respira, presta atenção no movimento do teu pulmão, puxa o ar e solta. Presta atenção quando o ar entra pelo nariz e quando sai para a boca, para a gente trazer ele para o aqui e para o agora, para eu tentar. E geralmente eles ficam com muita lesão muscular, pelo fato de se contraírem muito, pelo fato de ficarem tentando dar conta de tudo, né? Sim. Então, quando um paciente chega para mim dizendo que tem, a minha visão de tratamento é totalmente diferente, porque ele precisa de uma atenção maior. O Pilates traz muito benefício para esse público por qual motivo? A respiração do Pilates faz com que o corpo acalme e faz uma conexão entre corpo e mente. Então você vai fechar os olhos e vai ficar respirando e vai pensar, aí eu preciso conectar meu corpo e minha mente, fica pensando coisas positivas, que é o que eu fico emanando durante a aula, né? Eu fico explicando, ó, pensa coisa boa, faz isso, expulsa pensamento negativo, pensa numa coisa que te faz bem e vai respirando. Então essa é a conexão que eu faço com o aluno quando ele chega no Pilates para mim. E aí depois a gente começa a trabalhar aberturas. Porque um paciente deprimido e ansioso, geralmente ele tende a ser fechado e ele guarda tudo aqui, né? Sim. Tudo no peito. E aí quando ele começa a guardar toda aquela situação no peito, ele acaba fechando mais e sentindo muita dor. Geralmente os pacientes chegam para mim com muito desconforto nas costas e com desconforto na parte da frente do tórax. Então a gente trabalha abertura e aí também conversa, porque geralmente são pessoas que têm dificuldade de conversa. Quando um paciente é depressivo e vai para o Pilates, eu tento colocar numa turma mais comunicativa. Não sei se estou fazendo certo ou errado, você como psicóloga pode me corrigir. Porque eu penso que a interação social para essa pessoa é importante. Então eu não vou deixar só eu e essa pessoa com depressão fazendo Pilates. Sim. Eu acredito que ele precisa ser inserido numa turma e que essa turma precisa ser comunicativa para ele tentar se entrosar e tentar já aí começar de alguma maneira se mobilizar e perceber que ele precisa ser comunicativo, que pelo menos uma hora do Pilates que ele se torne mais ativo. É que geralmente quando a gente tem uma turma, a gente cria um vínculo com essas pessoas, né? Então são pessoas que talvez, muitas já passaram por algum episódio depressivo, alguma coisa assim. Então vão te ajudar a sair disso, né? Acho bem importante porque a pessoa com depressão ela já se isola, né? Então é importante a gente colocar ela num ambiente que ela possa se expressar e também ser ouvida, que eu acho muito importante. Se você tem um parente, um amigo, uma pessoa, um paciente, né, ele precisa ser ouvido. Muitas vezes a dificuldade é de falar, então em interação com o meio talvez ele consiga se soltar, né, mais fácil. Eu tive vários pacientes que entraram no Pilates sem perspectiva de evolução, que entraram já que não aguentavam mais procurar nenhum tipo de tratamento. Entraram como se fosse a última esperança. E hoje me relatam que são outras pessoas. E, né, infelizmente, devido à pandemia, alguns estão fazendo aula online, outros acabaram não voltando por medo. E aí eu encontrei uma paciente na rua, estava indo na minha avó, ela mora perto, e ela disse assim, nossa, eu tô com uma saudade da minha turma. Então é uma forma, ela se expressou ali para mostrar pra gente o quanto ela se beneficiou em ter uma turma em que ela pudesse confiar, trocar ideias. Sim. E eu percebo assim que às vezes as pessoas veem essa falta de diálogo. Sim. Às vezes tem pessoas que se deprimem porque não tem interação. Então, às vezes, quando vai e faz o exercício físico, não se beneficia só com o exercício, mas com a interação do meio. O que acontece com as pessoas que já estão depressivas é que, provavelmente, os familiares, os amigos já cansaram de insistir para aquela pessoa, já cansaram de falar para ela sair do quarto, para ela ir
eventos de família, para ela sair jantar, e a pessoa nunca quer. E as pessoas vão se cansando. E é natural isso. Mas é muito importante que a gente preste atenção, opa, a pessoa não está indo. Não é que a pessoa está te rejeitando, ou não quer sair, vamos deixar para lá. Não insista, porque é aí que a pessoa está mais precisando de você. Se ela não está saindo para lugar nenhum, é aí que ela precisa de você. Então, por isso essa importância desse meio social. Por que a gente está sofrendo tanto nessa pandemia? Por conta da falta desse social, de encontrar as pessoas, de abraçar. A gente é muito caloroso. Então, de não poder se tocar, às vezes já é um incômodo, né? Imagina a pessoa que está em casa lá, que não está indo trabalhar, está em home office, ou as crianças que estão em casa não estão indo para a escola, não estão vendo coleguinhas, não estão vendo a professora, tudo online, né? Isso torna, parece que um pouco mais distante, então isso causa um sofrimento muito maior, com certeza. E com certeza as pessoas tendem a ficar mais tristes, né? Eu percebo assim, alguns pacientes retornaram para o estúdio hoje e falaram, nossa, a gente não aguentava mais ficar em casa. Pelo menos a gente sai, dá uma passeadinha e vem para o estúdio ver gente diferente. Então, querendo ou não, o ir fazer alguma atividade física com segurança, usando máscara, fazendo higiene correta das mãos, é importante. Porque só o fato de você sair, ver pessoas diferentes daquilo que está no seu meio e praticar um exercício físico já vai trazer um bem-estar para essa pessoa. Porque eu percebi assim, dentro da minha casa, comigo mesma, o quanto as minhas crises de ansiedade aumentaram por conta do fica em casa, tem pandemia, usa máscara. Tudo você precisa se readaptar de uma forma inteira. Uma reorganização de rotina que você não estava habituado. O trabalho também, né? O meu trabalho foi assim, uma montanha russa, porque eu atendia 5 alunos por horário, 3 alunos por horário, enfim. A partir dali, 2 pacientes por horário, 1 paciente por horário, tem que mudar, não pode ter isso, tem que fazer assim, não pode aglomerar aqui. Então, até a gente se acostumar, a gente fica naquela ansiedade, ai meu Deus, será que vai chegar mais cedo? Tem que... Então, querendo ou não, eu senti no meu corpo as minhas, aquela ansiedade de vai dar tudo certo, será que vai voltar ao normal, será que não dá? Eu percebi. Essa incerteza, né, uma incerteza mundial, ninguém sabe como é que vai estar amanhã, o nosso cenário aí de saúde ele é muito incerto, então essa de não saber o que vai acontecer, de não saber se eu vou me adaptar. Porque eu também tive que me adaptar às terapias online. Eu nunca tinha feito uma terapia online, né? É tão mais fácil quando a gente está perto, que a gente pode ver a pessoa como um todo. Online é diferente, né? Então, mas funciona. Eu queria falar que funciona. O importante é que faz bem, funciona. Faz bem e funciona. Eu tô com alguns pacientes online comigo desde quando deu a primeira quarentena, enfim. E realmente fez bem. Os pacientes viram que dá para fazer, só que realmente a gente precisa do contato físico, do contato, né? De, corrija aqui, cresce a coluna, tipo, precisa do toque. Por mais que a gente tenha que se policiar para não ficar o tempo inteiro tocando, a gente precisa desse contato. Sim. Mas como a gente consegue, né? Como o mundo mudou e como a gente precisou mudar com o mundo. E o que a gente precisou aprender para estar aqui hoje, para estar evoluindo e seguindo em frente. Ellen, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e já retornamos. Gente, quem encontra o ponto azul da Ortobon, encontra o melhor sono e os melhores preços. Quer ver só?
Achei um colchão Pro Saúde com 30% de desconto. 12 vezes de R$ 79,99. É incrível! Encontrei 40% de desconto no colchão Super Pocket Pro Saúde. E só melhor, colchão Absolute com 50% de desconto. Perfeito para o seu conforto. Agora é a sua vez. Hoje tem o Ponto Azul, tem o desconto dos seus sonhos. Procure no site, nas lojas e no app. Ortobon. Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio tá silêncio, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio tá silêncio, é o nosso jornal. Dr. Malek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental. Atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas. Anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz. Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar. Sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984. Estamos de volta e gostaria de expor para vocês uma frase muito importante chamada que a mente esculpe o corpo. É uma das frases mais famosas do Joseph Pilates, que foi quem criou o Pilates. Então, convém muito ao que a gente está falando aqui com a Ellen. Então, é a mente que esculpe o corpo. Então, se a gente tem uma mente positiva, nosso corpo vai só demonstrar coisas positivas. Se a gente tem uma mente que tende a ser negativa, infelizmente o nosso corpo vai demonstrar somente coisas negativas. Então, tudo é a partir da mente. Exatamente, né? E é essa relação que a psicologia tem com o Pilates. Porque dentro da psicologia a gente acredita que a mente e o corpo, eles estão juntos, eles não estão separados. E é a mesma coisa que a metodologia do Pilates trabalha, né? Com certeza. O Pilates, ele foca muito em trabalhar corpo e mente. Então, a gente precisa sempre trazer o corpo e a mente conectados. Então, é aquela coisa, trazer o corpo para aqui e para agora, e o seu pensamento tem que estar conectado com o seu corpo durante a execução do exercício. Porque é o sentir do Pilates que vai te fazer bem. Então, é prestar atenção que quando você estica o braço, você está alongando toda essa musculatura. Então, o soltar a respiração e levar o braço para o lado é o que faz a diferença no Pilates. Então, é o sentir o corpo e o trabalhar a mente e a concentração. Então, por isso que pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm ansiedade, depressão, pessoas que são mais negativas, pessoas que tendem a ser mais deprimidas, enfim, tem tanto benefício porque elas conectam o corpo, concentram o corpo. Então elas tendem a prestar atenção no que estão fazendo e começar a ter esse hábito de prestar atenção em mais coisas, não só durante a atividade física. E eu vejo muitas pessoas buscando exercícios físicos para esculpir o seu corpo.
né? Quando não se pensa assim, hoje se pensa mais, acredito, mas ainda falta um caminho, acho que longo, para a gente perceber que os exercícios físicos, eles não são somente para você ter uma barriga de tanquinho pro verão, né? Eles são também para você ter mais saúde e mais autoconfiança, né? Elevar a autoestima. E o Pilates, por muito tempo, eu mesma acreditei que não podia esculpir o corpo, porque eu pensava, é só alongamento, né? Até que eu comecei a fazer Pilates, comecei a sair dolorida, porque acontece, só que é tão bom, né, Keila? E tem o Pilates, ele esculpe o corpo. Me explique um pouco sobre isso, eu que sou leiga no negócio. Então, o Pilates, ele esculpe o corpo de dentro para fora. Então, as pessoas às vezes confundem, o Pilates vai me deixar definido. Realmente, ele define o corpo, mas não igual a academia, a hipertrofia da musculação, enfim, isso é totalmente diferente. Então, o benefício do Pilates é de dentro para fora. Então, ele vai fortalecer a musculatura, vai firmar a pele, diminuir a flacidez, vai deixar você com uma postura bonita, com um condicionamento físico legal, vai te deixar mais preparado, mais confiante, porque mudando a postura, você muda como pessoa. Porque geralmente você fica ali cabisbaixo, quietinho, daí quando você começa a fazer o Pilates, seu corpo vai começar a crescer, e você já começa a ficar diferente, já começa a ver o corpo de uma forma, eu consigo, não começa a se bloquear. Então o Pilates te prepara para a vida. Eu falo para os meus pacientes que o Pilates é uma atividade essencial. Porque não só, vou ficar com a barriga saradinha, ou com o braço definido, enfim. O Pilates, ele é uma atividade que trabalha o teu corpo de dentro para fora. O que isso traz? Melhora no sono, regulação no sono, diminui o estresse, então melhora a coordenação motora, concentração, melhora os fluidos corporais, melhora a tua imagem, a tua autoimagem, porque às vezes a gente vê, tô acima do peso, né? Você fica deprimido por você não estar como o padrão de beleza impõe nas redes sociais. Então você começa a ter uma autoestima melhor. Nossa, o Pilates tem tantos benefícios que é muito casado com a psicologia, porque melhora a autoimagem, a autoestima, melhora o sono, melhora a fluidez corporal, alongamento, flexibilidade, saúde íntima para as mulheres que estão em idade um pouco mais avançada. Então melhora demais, assim, não é só a mulher que se beneficia do Pilates, homens que fazem o trabalho, o esporte também se beneficiam. Então é uma atividade muito importante. Antigamente as pessoas viam que o Pilates era só para quem tem dor ou só para quem quer se alongar, ou o Pilates é uma atividade um pouco cara. Mas o benefício que traz para o teu corpo se paga. Então o Pilates não é só alongamento, o Pilates trabalha força, respiração, controle. Então são atividades que demandam bastante controle muscular e que vai te gerar um pouquinho de dorzinha tardia do exercício, porque você precisa fazer com controle todos os exercícios físicos. Talvez por soltar um pouco essa tensão muscular, por conta da respiração do Pilates também, que auxilia aí a tranquilizar um pouco, né? Então, isso ajuda muito na autoestima das pessoas, né? A gente está numa sociedade aí que impõe inúmeros padrões para você seguir. Você precisa ser magro, você precisa ser loiro, você precisa ser moreno, né? Tem que ter cabelão, não tem que ter cabelão, né? Então, para você se sentir melhor consigo mesmo, né? É importante você procurar alguma coisa que te ajude a alimentar a tua autoestima. Porque uma pessoa com a estima baixa, ela tende a ser ansiosa, depressiva, ela tende a também fazer uso de substâncias, às vezes, né, como álcool, drogas. Então, a importância da autoestima nesse processo aí, juntando a psicologia e o Pilates. É importantíssimo, porque a forma que você vê o seu corpo faz com que você se mostre mais. Não é porque você está acima do peso, ou abaixo demais do peso, ou porque você é corcundinho, ou porque você é estendido demais. Você tem que perceber que a sua autoimagem melhora fazendo qualquer tipo de atividade. Isso é importante. Você alimentar o seu corpo com coisas boas. E exercício físico que diminui tensão muscular, fortalece a musculatura e te traz para aqui e para agora, eu acredito que seja essencial. Com certeza, né? Hoje se fala muito em mindfulness, né? Que é aí um tipo de meditação para você
trazer você pro aqui ou agora. E é uma coisa muito legal, até se você tá em casa, aí sem ter o que fazer na quarentena, busque aí meditação, busque, né, cuidado, sempre digo que cuidado com as aulas aí da internet, para você não se lesionar. Não se machucar, né? Exatamente. Nesse período de quarentena aí, eu vejo muitas pessoas fazendo exercícios bastante fortes, né, para talvez o seu condicionamento físico. E uma coisa que eu aprendi com a Keila no Pilates, eu sempre tinha uma dor no joelho, e às vezes era da forma que eu me levantava. Então, olha só, né, às vezes é um movimento básico, então tomar cuidado também com o que você está fazendo aí em casa sozinho, sem a assistência de um profissional. Né? Para isso existem as aulas online. Exatamente, que foi isso que eu e a Gisele batemos no nosso primeiro programa de Saúde Mais, sobre a importância de se manter ativo, só que com cuidado, né? Com uma orientação profissional adequada, porque não adianta só você fazer, mas também não fazer com qualidade. Né? Essas aulas de YouTube, legal, dá para fazer, mas não excede aquilo que você consegue. A gente disponibiliza aulas online para os pacientes, só que sempre dentro daquilo que a gente sabe que eles vão conseguir fazer, nunca excedendo, porque a gente sabe o limite que a gente tem. Então é legal fazer aula online, é legal fazer meditação. Eu indico para os meus pacientes fazer yoga, que tem disponível inúmeras aulas no YouTube e na internet. Só que assim, com aquilo que você consegue. Se você vê que não dá certo, volta, a gente tenta uma outra forma. Então sempre é importante essa ideia, que as pessoas busquem o que fazer, ocupem suas mentes, ativem seus corpos, só que, claro, com todo cuidado e orientação possível. Sim. Vejo que em períodos aí de pandemia, quarentena, não tem como a gente não falar disso, né? E as pessoas, elas tiveram uma baixa da autoestima muito grande. Por conta do quê? Agora tá todo mundo ligado no celular, vendo todo mundo postar as fotos bonitas, achando que tá todo mundo arrasando na quarentena, sem saber que muitas vezes é uma propaganda enganosa, né? Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém, né, tá sarado o tempo todo, ninguém tá bem o tempo todo. Ninguém come só vegetais e coisas fitness o tempo todo. Exatamente, né? E não tem problema se você souber dosar aí a quantidade de comida, de besteira, né? Porque todo mundo gosta aí de um brigadeiro, de um salgadinho, não tem problema, mas saber, né, a quantidade. E eu acho bastante importante de a gente frisar aqui que para você buscar a tua autoestima, para você fortalecer a tua autoconfiança, né, além da terapia, além dos exercícios, da meditação, olha só quantas alternativas a gente tem hoje. Mas a gente tem que ir buscar uma alimentação saudável, buscar cuidar aí da sua saúde mesmo, né? Se não tá podendo fazer nenhum tipo de exercício físico, dá uma volta aí ao redor do lote, dá umas 2, 3 voltas, fica meia hora caminhando em círculo, não tem problema. Mas vamos fazer o possível com o que a gente tem agora. Uma pessoa, o que é autoestima, né? A autoestima, ela é quando a pessoa se qualifica positivo ou negativamente, né? Muitas pessoas chegam pra mim e dizem, mas é que eu sou feia, ninguém gosta de mim. Mas espera aí, então vamos buscar as suas qualidades, né? Lá no consultório busco trabalhar sempre no positivo, né? Então se você um dia sentar lá no meu sofá, você vai saber que eu vou falar, veja sempre as situações pelo lado positivo. Quarentena é ruim, é horrível ficar em casa preso, não tendo contato social, mas olha o lado positivo. Quantos cursos online foram disponibilizados? Sim. Vai aprender uma coisa nova. O que você sempre quis fazer? Queria aprender a dançar salsa? Vai aprender a dançar salsa, cara. Agora você tem tempo para isso. Então vamos buscar se qualificar, vamos buscar as coisas positivas que essa quarentena pode trazer pra gente. Exatamente. Então sempre buscar, tentar ter a visão de ver sempre por outro lado e não por um ângulo só. A moeda tem dois lados, tudo tem dois lados, né? Às vezes a gente pensa, isso não deu certo agora, por que não deu certo? E fica matutando naquilo. Eu passei por isso semana passada e eu fiquei, meu Deus, mas não deu certo, fiquei batendo, era como dar um soco em ponta de faca, assim, não dá certo. E aí minha avó olhou pra mim e falou, Keila, olha por outros olhos. Tipo, foi o suficiente. Eu falei, é verdade, né, vó? Ainda, tipo,
parei, tomei consciência do que eu estava fazendo e percebi que realmente o outro lado era possível. Então é uma forma de a gente se perceber e mudar a nossa visão em relação às coisas. Percebo porque eu estou começando a pensar isso. Depois que a gente começou a trabalhar juntas, né, porque ela é minha terapeuta, me ajuda muito. Então, depois que a gente começou a mudar essa minha visão de dar certo, só demora um pouquinho mais, isso me ajudou pra caramba. Tem uma pergunta pra você, que é: a insônia tem a ver com crises de ansiedade? Com certeza pode ter a ver, sim, porque uma das coisas que a ansiedade ela vai desregular é a tua fome e o teu sono. Então, tem pessoas que elas vão comer demais e sem fundo, sem mastigar, quase, vamos dizer assim, e aquilo não vai tapar o buraco que tem no estômago por conta da ansiedade, ou tem pessoas que param de comer. A mesma coisa com o sono. Tem pessoas que vão dormir demais e vão querer dormir só dormir. E tem pessoas que não vão conseguir dormir. Então, acho importante você avaliar. Se aconteceu algum evento importante, traumático, estressante na tua vida, agora nas últimas semanas, quanto tempo isso vem ocorrendo dessa insônia, para a gente conseguir olhar e ver como tratar isso. Talvez vai ter que tratar a causa. Ah, foi porque eu bati o carro semana passada e não tenho conseguido dormir pensando nisso. Presta atenção no que te vem à mente quando você está indo deitar e não consegue dormir. O que você fica pensando? Para você conseguir avaliar se isso se deu por conta de alguma coisa ou não. E tentar baixar a ansiedade. Faz exercício de respiração antes de dormir, que vai ajudar bastante. Eu sempre falo para os meus pacientes assim: bota a mão direita sobre o coração e a mão esquerda na barriga, e puxa o ar e solta, e percebe com a mão direita quantos batimentos o seu coração faz. Dessa forma que eu falo para os meus pacientes, para eles posicionarem as mãos, já vai ser suficiente para eles acalmarem, porque eles vão ficar prestando atenção na batida do coração e na respiração e vão acabar dispersando a ansiedade. Então, isso é um exercício que eu passo para os meus pacientes que têm diagnóstico, para eles fazerem todos os dias antes de dormir, para eles conseguirem ter um sono mais efetivo, porque geralmente quando a gente faz o exercício respiratório e o estímulo respiratório antes de dormir, o corpo já vai diminuindo, o ritmo já vai baixando, e aí tu já vai ter uma noite de descanso um pouco melhor. Procurar não ver notícias também, né, do que está acontecendo aí no mundo antes de dormir, né? É aquelas dicas que a gente já falou. Talvez escuta uma musiquinha mais calma, não vai escutar um rock que também não vai dar certo, mas escuta uma musiquinha mais calma para estar mais tranquilo, faz um exercício de respiração para conseguir concentrar aí o teu corpo para liberar ele para a hora de dormir. Muitas vezes a gente vai ansioso para a cama com o que vai ter no dia seguinte, então não consegue dormir. Então tenta se tranquilizar um pouquinho antes. Deixa eu só responder, Ellen, a Jane, ela está me perguntando se pessoas com muita artrose é recomendado Pilates. Jane, é sim, tá? O Pilates ele é uma modalidade que não tem impacto, então pessoas que sofrem com problemas degenerativos, como artrose, tem muito benefício a modalidade, então faz muito bem, tá bom? Ajuda muito na articulação e principalmente na dor. Mas voltando para o sono, Ellen, é importante a gente diminuir os estímulos, né? Eu sempre explico para os meus pacientes isso. Deixa a luz do quarto apagada, evita estar acendendo a luz e apagando, acendendo e apagando, evita ter o abajur do lado da cama, se, claro, não puder ficar sem, mas deixa mais distante, não ficando no rosto, faz a respiração, e eu sempre brinco, fala coisas positivas do que você quer pro teu amanhã. Eu li um livro chamado Milagre da Manhã, enfim, um pouco clichê, mas me ajudou bastante. E eu sempre fui muito ansiosa e muito acelerada e sempre muito imediatista. Quero aqui agora, aqui agora, aqui agora. E realmente, depois que eu li esse livro, eu comecei a mudar a forma que eu ia pra cama e que eu acordava no outro dia. E eu dizia assim, amanhã vai ser um dia produtivo, vai ser um dia tranquilo, eu vou conseguir fazer isso, pronto, daí eu respirei e dormi. No outro dia eu acordava e dizia, opa, hoje vai ser um dia assim, um dia assado, um dia assado. Então eu já colocava pra minha cabeça que o meu dia ia ser desse jeito.
e realmente eu desenhava o dia conforme aquilo que eu realmente pensava. Então a mente da gente é capaz de tudo, a gente precisa dar o gás para ela. É a mesma coisa que quem vai dormir, eu sou assim, né? Eu olho ali de igual, tenho 8 horas, 26 minutos e 10 segundos para mim dormir, né? Então, para você que monitora as horas que você vai dormir, tá no livro Milagre da Manhã também. Se você olhar para... Você tem só 2 horas para dormir, mas se você olhar para aquelas horas e dizer, não, eu vou dormir, esse sono vai me ser suficiente, você vai acordar bem. Agora, se você olhar, eu tenho 8 horas para dormir, meu Deus, vou acordar cansado, você vai acordar cansado. Você já vai te programando a tua cabeça para você acordar cansado. Né? Então, é bem importante isso, né? Deitar na cama, né? Não sei se você vai fazer a tua oração, o teu pedido, aí se você quer, né? Mas desejar coisas positivas mesmo pro teu dia de amanhã. Se você é muito ansioso, anota as tuas tarefas. Eu tenho tal coisa pra fazer. Deixa anotado pra você não ter que ficar pensando nisso com medo de esquecer alguma coisa. E deseja que o teu dia amanhã vai ser bom, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja frio. Vou sair, vou me encontrar com as pessoas, vai ser legal, né? Pra quem tá indo trabalhar. E quem não tá indo vai ser bom, vai ser produtivo ficar em casa, né? É um privilégio poder ficar aí sentado no sofá ou na mesa, cobertinho também, trabalhando. Acho que é bem importante a gente desejar o que a gente quer pro outro dia. Exatamente, eu acredito que faz muito bem pro corpo. Porque o que acontece quando a gente tem uma mente que se programa, trabalha bem, é positiva, que você consegue se organizar, o corpo tende a fluir melhor, trabalhar melhor. Porque tudo que a gente vive, corpo, físico, é reflexo daquilo que a gente emana. Então é muita energia. Por exemplo, isso é muito negativo, meu corpo vai ser negativo. Você vai sentir dor. Então as duas coisas não tem como trabalhar sua mente, não tem como trabalhar seu corpo. As duas coisas funcionam muito bem juntas. E se a gente trabalha de uma forma efetiva, o resultado é muito positivo. Eu acredito que é bem importante também você parar e prestar atenção no que eu tô sentindo, sabe? Tô com uma dor no estômago. Será que é ansiedade? Será que eu tô estressado? Ou será que pode ser um problema no meu estômago? Então vamos parar e tomar consciência das nossas próprias emoções, de como está o meu corpo, de como está a minha alimentação, muitas vezes que ajuda a gente se sentir melhor ou pior. Então acho que é bem importante essa junção de coisas. São pequenas coisinhas que se você for tomando diariamente, por opção fazê-las, isso vai tornar a tua vida um pouco mais fácil, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila. Com certeza. E o importante é a percepção. Eu acho que a palavra do momento agora é perceber. Perceber o que teu corpo te traz, perceber da onde que está surgindo essa dor, perceber da onde que está surgindo esse incômodo e por que do incômodo. Eu acho que quando a gente muda o foco, por exemplo, antes eu colocava para o meu paciente, ali está doendo. Né? Você veio, é por causa disso. Não, agora eu falo pro meu paciente assim, por que tá doendo? O que você fez que tá doendo? Perceba o que você tá fazendo. Perceba se quando você vai para um lado dói mais, vai pro outro. Não só pra dor, né? Eu trago muito pra dor porque eu trabalho com o corpo físico. Mas perceber, eu acredito que seja a palavra. Quando a gente percebe que a situação tá ruim, o que a gente tem que fazer pra melhorar? Quando a gente percebe que tem algum incômodo, o que a gente faz o que a gente precisa tomar atenção. Então acho que a gente precisa voltar o corpo pra gente, a mente pra gente. Internalizar um pouquinho mais. Acredito também que esses tempos têm servido pra gente aprender a aprimorar essa percepção, né? E muitas vezes perceber aí com quem a gente está convivendo, quem são essas pessoas que estão ao nosso redor. Como tu falou, vai muito do que a gente emana. Então perceba, né? Até a Camila, nossa amiga, fez uma brincadeira lá no Instagram, que era pra você colocar uma caixinha de pergunta no Instagram pra ver como é que as pessoas te percebem, pra ver se o que você tá emanando pras pessoas é o que você quer transmitir mesmo, ou as pessoas estão te vendo de uma forma errada. Então isso é muito legal, né? Perceba, pergunte pros teus 3 melhores amigos aí quais são as tuas principais qualidades, sabe? Pra você saber se o que você tá emanando tá chegando lá com clareza, né? Muitas vezes a gente põe muita culpa nas pessoas.
E às vezes né? a culpa é da gente. E às vezes a gente não está emanando da forma correta, que a gente quer que as pessoas saibam da gente, quem você é para esse mundo, o que você veio fazer aqui. Então, para você saber também qualificar isso, não é nem quantificar, é qualificar se isso é real ou não. E o que você pode fazer para modificar, né? Muitas pessoas agora, a gente está vendo aí na mídia, né, relacionamentos abusivos. Então, pra gente tomar consciência mesmo se é isso que você quer pra sua vida, se você tá convivendo com as pessoas que você deveria estar convivendo, se é legal, se não é. Então, avalie hoje, né? Pare pra pensar quais são as coisas aí que eu quero pro futuro. O futuro é incerto, a gente já sabe, mas a gente tem que planejar, né? É muito importante planejar e saber, né, desenvolver isso, saber olhar para o futuro com positividade. Hoje a gente tem uma vertente da psicologia que chama-se psicologia positiva. Eu gosto muito dela porque ela ensina muito sobre a positividade em si, já diz o nome, mas sobre perdão, sobre saber olhar para o outro, empatia e esse tipo de coisa. Então, olhe para o outro, né? Será que eu sou amiga da Keila porque a gente está na mesma sintonia ou só porque assim ela me traz algum benefício? Então é bom a gente olhar para isso e ter clareza de como é que a gente está agora e como que a gente pode ser daqui para frente. Exatamente. E às vezes não vê uma amizade que era tão intensa há pouco tempo atrás não ser mais tão intensa agora. Não vê isso como um olhar ruim. É por sintonia. Às vezes você não está mais vibrando na frequência que eu vibrava, então acaba que você, o próprio universo conspira para as coisas ir amenizando. Então não ficar deprimido porque eu e ela não somos mais amigas. Mas não é porque não são mais amigas, é porque não tem mais a mesma conexão. Então é importante a gente trazer esse momento para realmente a gente avaliar quem são os nossos amigos de verdade, quem está ao nosso lado de verdade, o que as pessoas que estão próximas a gente estão fazendo, né, que a gente pode se beneficiar e beneficiar o outro, porque agora com a pandemia a gente tem que pensar não só na gente, mas no outro. É muito mais importante. As nossas atitudes têm que ser sempre voltadas para o outro. O que o outro vai se beneficiar comigo usando a máscara? O que o outro vai se beneficiar comigo ficando 1,5 metro de distância 2? Então a gente tem que parar de pensar. Eu acho que a pandemia veio também para nos ensinar a ser seres humanos melhores. Com certeza, eu acho que o que vai ficar de tudo isso que a gente está passando, de todo esse desconforto, é um jeito novo de viver a vida aí. De olhar para o outro, de saber que eu tenho responsabilidade sim sobre o outro, né? Que eu tenho responsabilidade, se eu não me cuido eu vou estar prejudicando você. Então olhar para isso com olhos de empatia, eu estou cuidando de mim e de você. E é assim em todas as situações da nossa vida, né? Sempre a gente vai estar ou ajudando ou prejudicando alguém. Então que a gente seja a pessoa que ajuda, não a que prejudica. Né? Sermos mais resilientes, né? Um com o outro. Acho que resiliência e empatia são palavras muito fortes e que precisam ser vividas ao pé da letra para a gente conseguir passar por isso juntos, evoluir dessa forma juntos, porque é fortalecendo os vínculos, os laços que a gente vai conseguir superar muita coisa. E por isso que o social é tão importante, né? Também percebo que nessa pandemia os serviços de psicologia ficaram mais assim, as pessoas têm procurado mais, têm entendido um pouquinho mais. Acho que por estar em casa é mais fácil de você procurar alguma coisa que talvez você não tenha conhecimento. Então que bom, que continue assim, que a gente consiga evoluir todo mundo junto, para que a gente faça desse mundo um lugar melhor para todo mundo viver, né? Com certeza. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já retorna. Obrigada, uma boa noite.
retorno aqui para agradecer a presença de todos na live, agradecer a toda a participação, interação, agradecer muito a presença da Ellen, que com certeza foi muito gratificante ter aqui e muito grandioso, com certeza, a todas as pessoas que nos assistiram. Então, obrigado, pessoal, por vocês terem nos escutado até agora, né? E que isso tenha servido aí para auxiliar você nesse período de pandemia. Muito obrigada, uma boa noite a todos que comentaram, a gente não conseguiu dar uma olhada, a gente falou demais. Mas muito obrigada, uma boa noite para você. Até mais, gente. Nos encontramos segunda que vem com mais um programa Saúde Mais. Gente, quem encontra o ponto azul da Ortobon, encontra o melhor sono e os melhores preços. Quer ver só? Achei um colchão Pro Saúde com 30% de desconto. 12 vezes de R$ 79,99. É incrível! Encontrei 40% de desconto no colchão Super Pocket Pro Saúde. E só melhor, colchão Absolute com 50% de desconto. Perfeito para o seu conforto. Agora é a sua vez. Hoje tem o ponto azul, tem o desconto dos seus sonhos. Procure no site, nas lojas e no app. Ortobon. Gente, quem encontra o ponto azul da Ortobon, encontra o melhor sono e os melhores preços. Quer ver só? Dr. Malek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental. Atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas. Anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz. Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar. Sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984.